Então, vou deixar ela gravadinha para que eu possa depois ver o que eu faço com ela. Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Tem bastante rostinhos conhecidos, tem algumas pessoas novas aí no meio, né? A Karen Lígia esteve com a gente, o Leonardo é um parceiro que eu conheci há pouco tempo através da Karen, mas já estamos com um evento marcado para Campo Grande, né? E Tana já também parceira na Mask Professional, e aí sim vai indo, tem bastante outras pessoas aqui. Conforme vocês forem deixando a câmera aberta, vocês aparecem para mim, e aí eu posso ir falando de vocês, ou poder chamar você para algum tipo de participação. Se não abrir, eu não consigo saber que você está aí, então eu não consigo ver. Não se preocupem comigo olhando às vezes para o lado, mas eu vou tirar, porque depois a Cris fica me chamando a atenção, e a Cris está na aula. Não quero que a Cris fique chamando a minha atenção. E ela fala assim, está olhando para o lado. Não pode ficar olhando para o lado. O TDAH dela grita tanto que ela começou às 8 da manhã, ela já queria aula. Mas isso era saudade, que ela foi para a praia, né? E aí ela voltou, toda empolgada. Bora lá, então? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Preparei algo bem legal. Era para ser uma aula do Código da Conexão, mas como eu estou de mudança, e eu fico o dia todo hoje operando as caixas. A dona Ana e a Sara estão lá empenhadas ainda. Vamos lá. Eu quero falar com vocês hoje sobre vendas, que é o que eu mais gosto de falar, eu mais gosto aí de programar e de trabalhar isso, é a minha especialidade. Faço isso com maestria e estou sempre, o dia todo, fazendo isso. Meu mundo gira em torno de vendas, né? E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar no chat. Caso contrário, vocês deixem o microfone desligado, para que a gente não pegue os ruídos da casa de vocês, ou às vezes alguma coisa que você vai falar com alguém que está do lado, está perto. E o Will está aí firme no chat, qualquer coisa ele me manda aqui, que eu vou acompanhando no WhatsApp com ele aqui por fora. Então, qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente. Will, só desliga o seu microfone ou baixa bem para não atrapalhar eu aqui no reverb. Bora lá. Eu decidi fazer essa aula aberta para que eu pudesse proporcionar a outras pessoas o que vocês têm tido na nossa mentoria. Eu sempre procuro entregar bastante conteúdo, fazer bastante coisas para que vocês possam ter os resultados. E como novembro é o mês da Black, todos vocês estão empenhados em vender mais e poder ter mais resultado, então eu decidi fazer essa aula para que mais pessoas pudessem ser beneficiadas por isso. Então, se vocês quiserem tirar foto e postando, marquem a gente, que depois eu reposto. Só não dá para fazer isso agora, mas eu vou fazer isso constantemente. E, se você tiver pessoas para chamar, pode ir mandando no inbox deles aí, vai chamando. Então, bora lá. O tema da aula de hoje é a técnica que multiplica vendas sem gastar R$1. Então, eu quero falar para vocês hoje como vocês podem multiplicar a venda de vocês sem vocês gastarem dinheiro, né? Já fazendo com o que está aí, com as pessoas que já estão na tua base, com o que você já tem como bem precioso. Porque nós temos sempre achamos que tem que ter novos clientes. E por que não fazer com que esses clientes mantenham-se comprando constantemente da gente? Esse é o maior desafio, sim. Mas é um bem mais barato que você tem, é a sua base de cliente. Então, hoje, o meu primeiro ponto que eu mais desejo é que você aprenda a converter mais com o que já tem. Que você domine as conversões com intenção. Você precisa ser intencional. Tem que ter intencionalidade. Porque se você ficar gastando muito com anúncio,
chega uma hora que o anúncio pode não funcionar. E como que você vai fazer? Nós, por exemplo, rodamos anúncio. Mas a grande parte das 70 pessoas que estão ali não foi por anúncio, foi por outras estratégias que eu e o Will aplicamos na empresa. O anúncio não performou como nós queríamos. Nós estamos com um churrasco de negócios para daqui 5 dias, 4 dias. O anúncio também não tem performado. Como que eu vou colocar 50 pessoas lá dentro? Se eu não tiver uma estratégia extra para poder converter as pessoas que já estão na base. Então, você precisa olhar para o seu WhatsApp. Você precisa olhar para os seus seguidores, para as pessoas que estão com vocês. Porque aí está uma mina de dinheiro. E muitas vezes você está deixando esse dinheiro na mesa. Então, se você sair daqui hoje entendendo isso, eu vou me dar por missão cumprida. E como tudo tem intencionalidade, preste atenção nos detalhes. Porque eu, de ponta a ponta, eu tenho intencionalidade. Ninguém faz nada, né? Hoje, eu abordando uma pessoa, ela falou assim para mim, ninguém dá nada de graça. Eu falei assim, pode ser que não. Mas, algumas horas que você vai ficar comigo na telinha é gratuita. Após isso, o que você vai fazer com as informações, aí pode ser que não seja. Né? Então, você precisa ser intencional no que você faz. Eu estive com uma pessoa ontem, estou olhando a Gisele aqui, e eu me lembrei, o cara tinha 39 grupos com venda da Shopee. 39 grupos de afiliado. Com 1.000 e poucas pessoas cada grupo. Lotados. O cara fazia mais de 25 mil por mês. Sabe por quanto ele vendeu os grupos dele? 150 mil reais. E ele aprendeu a fazer. Ele já está com 8 grupos em menos de 15 dias. Como nós fazemos isso? Intencionalidade. Aprendendo a usar o que nós temos. Então, você precisa ter intencionalidade. O que você tem? O que você tem como base? O que você tem para fazer dinheiro amanhã? Ou, se você for um pouco mais arrojado, hoje ainda, a hora que você terminar aqui. Porque eu vou te ensinar até o final como você fazer com as pessoas que estão indo na sua base. Tá bem? Eu fui limpar o para-brisa e ficou pior. Então, eu separei em 4 blocos. O primeiro bloco, eu quero trabalhar com você o erro que está roubando 80% das suas vendas. Existe algumas coisas que estão roubando 80% da tua receita. 80% da sua venda está ficando na mesa porque algo está deixando de ser feito. Nós vamos descobrir isso hoje com a tua base. Alguns eu acompanho, alguns eu tenho visto que estão passando por algumas dificuldades, mas muitas vezes nós olhamos para o momento e não para o que pode estar do outro lado. E se você parar e ficar neutralizado, esse 80% que está sendo roubado aí, às vezes é porque você está neutralizado. É porque você, às vezes, não está conseguindo conversar com pessoas. Né? E no conselho existe sabedoria. Precisa conversar com pessoas. É claro que você não pode ouvir qualquer um, mas você precisa conversar com pessoas. E se o cliente falou com você e não comprou, o erro não foi ele. Foi a sua condução. Ele conversou com você e ele não comprou. Por que ele não comprou? Por que ele passou por você e não comprou? Você se pergunta, por que eu perdi aquele cliente? Por que aquele cliente não fechou comigo? Aonde foi que eu errei? Qual foi o ponto que eu deixei de fazer que aquele cliente não ficou? Por que ele não voltou? A maioria dos empreendedores ou vendedores, eles gastam energia e dinheiro para atrair novos clientes. Eles postam, eles patrocinam, eles impulsionam, mas quando o cliente aparece, não sabe o que fazer com ele. Nós não sabemos o que fazer quando o cliente chega em nossa frente. Nós estamos sempre preocupados em atrair novos clientes. Mas nós não sabemos para fechar. Nós sempre se preocupamos em atrair, mas nós não sabemos como fechar. Temos esperado que o produto venda sozinho.
Esperamos que o cliente decida. Ele não vai decidir. Ele só vai decidir por você se você for o menor valor. Porque nem sempre ele nem entendeu a proposta que você deu para ele. Isso é um erro fatal. Nós terminamos uma reunião e nós nem perguntamos para o cliente assim, você compreendeu o que eu disse? Aí ele vai falar que sim. Você poderia me explicar o que você entendeu? Você poderia me dizer o que você entendeu? Ah, Marcelo, mas que doideira, né? Umas perguntas. Talvez por isso que nós não estamos fechando mais negócio. Porque nós não fazemos as perguntas certas. Teve várias pessoas que reagiram aos meus stories de ontem para cá. Porque eu fui, em alguns momentos, um pouco agressivo. Fui cômico. Mas eu coloquei 70 pessoas num grupo em 2 dias. Tá certo? Tem 22 aqui. 50 não entraram. Mas eu tenho quase metade da galera aqui. A margem está alta. Tem bastante que já são mentorados, bastante que me conhece. Né? Quem não me conhece, por favor, coloca de onde você é, qual cidade você é no chat aí para a gente ir conhecendo você. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que eu não sei quem são, às vezes vieram pelo Leonardo, né? E não vai achando que vai ser massagem, porque quando a gente fala sobre venda, não tem como falar sobre venda se nós não consertarmos os processos. E o processo é o que vai fazer você ganhar mais dinheiro. É você ter toda uma dinâmica de abordagem. Eu abri o grupo hoje pela manhã para as pessoas se apresentarem. Ninguém falou nada, mas um monte de gente viu o que eu postei. Mas ninguém falou nada. Tinha 70 pessoas, tinha 50 pessoas naquele momento. Você deixou de falar o que você fazia para as pessoas. Por quê? O que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão travados e vocês não conseguem cuidar dos clientes que estão sendo atraídos para você? Hoje, uma amiga manda mensagem assim para mim: você conhece algum cabeleireiro que possa fazer uma escova para mim perto do salão rapidamente? E ela está a 1 quarteirão de mim. O que eu falei? Eu tenho uma cabeleireira aqui no espaço. Manda mensagem para ela. Mandou mensagem para ela. Sabe que a cabeleireira teve a capacidade de falar para ela que não tinha horário? Manda mensagem para ela, estava sentada no lavatório. Aí depois olha para mim e fala que não tem dinheiro. Depois fala que não está bom o movimento. Será que não está bom? Ou será que eu não estou aproveitando as oportunidades? O que nós estamos fazendo com os clientes que estão na nossa mão? Nós estamos preparados para atraí-los. Mas nós não estamos preparados. Uma coisa? Mas nós estamos preparados para cuidar deles. Então, prepare-se para cuidar desse cliente quando ele chegar, para você fechar. Aprenda a fazer fechamento. Hoje eu vou procurar te trazer coisas para você entender. Né? Existe uma obsessão por métricas de vaidade. Número de seguidores. Nós ficamos olhando para ver quantos seguidores nós ganhamos. Nós ficamos olhando quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram. Mas o que nós estamos fazendo com esses números? A galera que está comigo já há um tempo sabe que a gente tem que fazer com que essas pessoas que cheguem se tornem nossos clientes. O Leonardo, por exemplo, veio através da Karen, só que eu não sabia quem era o Leonardo. A hora que ele começou a me seguir, eu já logo mandei mensagem para ele e fui conectando. Quando eu descobri que ele era o cara que ela tinha dito, eu já estava conectado com ele. Já estava na rede. Então, assim, precisamos ser intencionais. As pessoas começam a me seguir, eu mando mensagem. Ontem uma pessoa conversou com o Leonardo sobre o evento de Campo Grande, começou a me seguir, eu já mandei mensagem para ela. Antes do Leonardo me falar, eu já tinha feito a proposta para ela de estar no palco. Não sei se ela está aqui, é Josiane, se eu não me engano. Não sei se ela está aqui na sala. Mas por quê? Porque eu fico olhando o meu Instagram o tempo todo. As pessoas falam assim, cara, não dá para ser social seller no seu Instagram, você é mais rápido que a gente. Então você precisa cuidar do que está rolando. Então nós precisamos parar de olhar para os cliques e não usar eles a nosso favor. Nós precisamos chamar as pessoas. Nós precisamos criar uma conexão com elas.
Existe um tempo de maturação do lead. A Alice, não sei se ela está por aqui, mas a Alice começou a ter vários resultados fazendo isso. Olhando para as pessoas que seguem e comentam os stories dela. Para 15, 20, 30 minutinhos para mandar mensagem para as pessoas. Senão, as suas métricas não vão pagar seus boletos. Senão, não vão pagar seus boletos. Você precisa se dedicar às ferramentas a qual você tem. Tem um monte de clientes na tua rede que você não está sabendo como fazer. O problema é que poucos estudam como conduzir uma conversa de vendas. Como gerar interesse, como criar urgência, guiar o cliente até a decisão. Você precisa fazer o cliente decidir por você. Não ele. Ele não vai decidir, o cliente não quer comprar. Eu mudei de casa. E na minha casa, o meu fogão é aquele que vai na pedra, é qualquer alguma coisa, né? Eu não sei falar essas coisas em inglês. E aí, eu preciso comprar um fogão. Eu tô há 15 dias, ela tá 15 dias olhando o fogão. A Gisele já cansou de mandar foto de fogão para ela. Ela me manda, amor, aqui, ó, comprei esse, comprei esse. Eu não comprei o fogão ainda. Por quê? Nós não queremos comprar. Nós queremos ganhar. Gastar, não. Então precisa ser conduzido. E a internet, o anúncio é frio. Ele não conduz. Isso aí. Ela olhou isso, tem que abordar. Então, você precisa conduzir o seu cliente. Porque se você não fizer isso, ele não vai fazer. Você precisa dizer para ele como ele tomar a decisão. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem me chamar. Tá? Você está criando conteúdo ou você está criando conversas? Tem que ser conversas. Conteúdo tem um monte na rede. Um monte na rede. Precisa fazer conversas. E eu deixei de postar alguns dias, mas eu não deixo de fazer as minhas vendas. Eu tenho várias fontes de rendas onde eu faço o resultado. A Itana está aqui, ela me abordou, acho que foi no domingo, no sábado, à noite. Eu fui com ela até meia-noite, vendendo. Fechei a venda. E ela já saiu dali fazendo live, fazendo um monte de coisa no Instagram em prol da minha marca. Está lá no fundo, no fundo da foto, tá lá os produtos. Comprou e vai continuar comprando. Porque eu me envolvo no cliente. Eu faço o cliente olhar para mim e falar assim, meu, por que ele está me dando tanta atenção? Será que não tem mais ninguém para ele dar atenção, não? Só que se eu olhar a minha rede, estou com 10, 15 fazendo a mesma coisa. Talvez eu vá falar, então eu não fui exclusiva? Foi. Porque cada um eu trato de uma forma. Mas eu sou intencional. E você precisa ser intencional. Só fica de agenda vazia quem não tem intencionalidade. Você precisa fazer isso. Né? Conteúdo bom não é o que viraliza, é o que inicia uma conversa com o cliente. Então, se eu fui cômico, as pessoas me mandaram mensagem, esse foi bom. Se eu fui grosso chamando as pessoas de cara de pau, deu resultado, então isso foi bom, porque nunca responderam. E aí começou um monte de gente, ô louco, estamos chamando de cara de pau, não sei o que, não sei o que. Eu falei, você já entrou no grupo? Não, então você é um cara de pau. Fica aqui e não faz parte de nada. Vai, filho. Aí o cara fica, louco, meu, não tá afim, sai de perto, senão deixa aqui que tem outros para me cuidar. E pasme, gente, as pessoas é igual pão. Quanto mais você amassa, mais eles ficam por perto. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Seu post ele não gera um direct, uma pergunta, ou um me explica melhor. Ele é bonito, mas é mudo. Tem que falar. Seu post tem que falar. É claro que eu estou vendo que a sala está repleta de mulheres, né? As mulheres precisam tomar um pouco de cuidado, porque os homens são bem complexos. O cara vai para cima mesmo. Você posta um negocinho, o cara tá lá comentando, tá na intencionalidade dele. Então, seja firme. Seja posturada, seja firme. O cara não vai falar. Né? Começa a perguntar, será que a minha comunicação está muito para o masculino, sendo que eu quero chamar o feminino?
A não ser que você atenda os dois públicos. Mas, caso contrário, verifique se está tendo muita reação, é porque está chamando atenção. Vamos observar o porquê. Então, você precisa pensar como um roteirista, né? Cada post é o primeiro ato de uma conversa. Quando você posta, ele é a primeira coisa, é o primeiro passo de uma conversa. E eu aprendi algo num vídeo despretensioso, e eu comecei a fazer, às vezes a qual eu faço, dá resultado bem melhor. Os primeiros posts do dia, principalmente quando você posta no Insta, procura postar só uma foto com um texto. Por quê? Porque se a pessoa pular, a foto dela é menor. Então, automaticamente, o algoritmo entende que a pessoa ficou mais tempo dentro do teu history. Se você põe um vídeo de 30 segundos, por exemplo, e ela pulou nos primeiros segundos, o Instagram entende que não é interessante, ele para de mostrar. Então, posta uma foto, depois você vai postando outras coisas, aumentando a frequência e trazendo a pessoa para perto de você. Tem que usar as redes. Tem que fazer da maneira correta. Pense no roteiro. Estude isso. Pense no que você está fazendo. E vai aprimorando. Vai aprimorando. Vai aprimorando. Eu fico observando, porque eu olho da galera que está perto de mim, eu olho, né? E aí eu vejo, assim, o empenho de alguns de vocês. E isso é importante. Porque quanto mais você fizer, mais vai ficando melhor. Eu não sei se a Marielle está aqui, mas eu vi o Eduardo aí, talvez ela esteja por aqui também. A Marielle começou a fazer constantemente, pelo menos o Bom Dia tem saído. E cada dia que passa está ficando melhor. Por quê? Hábito. Vai se tornando um hábito. Vocês façam a mesma coisa, né? Nem todo mundo é bonito quanto eu, mas posta. Brincadeira. Brincadeira. Se você não tiver estratégia, é como você pescar. Opa! É como você pescar com a vara certa, mas não saber nem como recolher a linha. Às vezes você está atraindo, você está fazendo como tem que ser feito, só que você não consegue finalizar. Finaliza. Se não finaliza, não rola. O que vale é a finalização. Tem que finalizar. E existe uma diferença. Deixa eu parar aqui rapidinho para me ver uma coisa. Que o slide mudou a ordem aqui. Existe uma diferença entre uma conversa, entre um papo comercial e uma condução estratégica. Existe uma diferença gritante nisso. Aí eu apaguei. Apaguei 3 slides que tinham aqui. Mas vamos lá. Então, existe uma diferença entre um papo comercial e uma condução estratégica. Muitos de nós batemos papo comercial. Muitos de nós falamos com o cliente de forma para ver se está tudo bem. O Marquinhos está aqui, ele falou que está fazendo o balanço lá da loja, mas o vendedor de rua, que é o que eu fui por muito tempo, ele tem esse hábito. Ele fica passando nos clientes, tomando café. No final do dia, ele tomou 20 café, mas ele não tirou um pedido. Por quê? Porque ele fica batendo papo. E ele não faz o que precisa ser feito. E nós precisamos ter um papo focado na condução do cliente para o Pix. Para o obrigado. Que o obrigado de adulto é o Pix. Então, o papo comercial ele é aquele assim, ó. Olá, tudo bem? Posso te ajudar? Isso é comum. É raso. E fecha poucas vendas. Olá, tudo bem?
posso te ajudar, não vai fazer o seu cliente comprar. Agora, se você falar para ele assim, ó, me conta o que te fez clicar nesse produto hoje. Vamos imaginar que ele clicou no teu history. E aí você manda para ele assim, ó, me conta o que te fez clicar nesse history hoje. Ele vai ter que te falar alguma coisa, porque ele vai ter que te inventar, ou inventar o porquê que ele fez, se ele não quiser contar, ou ele vai te falar o porquê que ele clicou. O que te fez? Me conta. Isso ativa o cliente de forma emocional. E quando eu mando e ele não me responde, eu ainda mando assim, se você soubesse o que você causa em mim quando você faz isso, aí ele fica curioso, fala, mas que motivo no cara quando eu faço isso? Me deixa irado. Porque eu estou querendo conversar com você e você não conversa comigo. Fala comigo. Aí ele vai falar, pô, tá carente, hein? É, exatamente. Eu tô carente, vem conversar comigo, vem. Aí ele começa a conversar comigo. Aí daqui a pouco, eu tô vendendo alguma coisa para ele. É comum isso. Eu faço isso todo o tempo. E você precisa aprender. Deixar de fazer um olá, tudo bem? Somente, mas ser intencional. Seja agressivo nas perguntas. Ah, Marcelo, mas será que isso não é muito ruim? Não, não é ruim não, fica tranquilo. Pode ativar o cara, pode ir para cima do seu cliente que vai dar tudo certo. Vai rolar. Para que você menos esperar, suas vendas vão aumentar. E as pessoas vão começar a falar para você que não sabe por que comprou, mas simplesmente comprou. Então, aí volta no peixe. Agora está na hora do peixe. Você mandar essas frases que não vão dar sequência, que o cliente não vai reagir, é como se você tivesse com a vara certa, mas sem saber recolher a linha. O peixe ele até belisca, e depois ele vai embora. E ele até olha o teu history, ele até curte o teu history. Ele tá beliscando, tá beliscando. Quem que já pescou? Bate com a mãozinha se você já pescou. O peixe fica assim, ó. E não mordeu ainda. Ele não mordeu ainda. Mas ele tá lá. Ele tá lá. Se você não souber puxar, ele não vai morder tua isca. Ele não vai morder tua isca. Aí você não faz isso que tem que ser feito. Aí o que vai acontecer com ele? Ele vai embora. Por que ele vai embora? Porque você não soube dar o fisgão. É isso que vai fazer. E tá lá, mamãe, tá lá, beliscando. Então, pega esse cliente que tá beliscando e puxa ele para dentro do teu barco. Coloca ele para dentro do bornar. Então, você está atraindo os clientes. No momento certo também. Com a proposta certa. Mas se você não souber a hora de você puxar, tem que ter pressão. Se não tiver pressão, o cliente não compra. Você precisa saber o tempo, você precisa saber a forma, como. E o que separa um curioso de um comprador é justamente quando você dá aquela fisgada. Porque se ele é curioso, ele vai embora. Você vai perceber que ele não vai ficar pelo teu history mais. Agora, se ele for um comprador, ele vai continuar olhando, ele vai continuar olhando. E é engraçado que ele vai subindo de níveis nos seus stories. Ele vai subindo, ele está lá embaixo. Daqui a pouco ele começa a ser o primeiro que olha, ele começa a reagir, ele começa a comentar. E aí você tem que continuar com intenção para ele. Continuar a intenção, vai para cima, vai para cima. E aí tem uma pergunta que não quer calar. Quantas conversas estão paradas no seu WhatsApp? Hoje. Só hoje. Não precisa olhar muito longe, não. Só hoje. Quantas conversas estão paradas? Você está com vários clientes em potencial e você não está respondendo. Eu passei por algumas. É bem engraçado. Eu passo por algumas situações aqui e isso mostra o quanto a gente tem um objetivo. Quando a gente tem um objetivo, as coisas elas acontecem. Eu tinha uma meta.
Eu precisava de um valor em 2 dias. E aí eu vou lá, cutuco, vou trabalhando. Quando chega no final do dia, eu consigo as minhas metas. Mas eu não paro. Eu trabalho de sábado, eu trabalho de domingo, eu trabalho de feriado. Eu respondo, só vocês observarem. Faz um teste, me manda uma mensagem 11h30, meia-noite, se eu não te respondo. Aí você para às 7 horas. Ah, mas você quer ser um milionário. Aí você vai começar a responder 9 horas da manhã, depois da academia. Ah, mas você quer ser um milionário. Vai ser mesmo. Galera, tem coisa que não é para você fazer. Pelo menos não no período que você tem que produzir. Né? Então, quantas conversas estão paradas no seu WhatsApp? Agora imagina se 10% delas tivesse virado venda. Imagina se 10% das conversas que você teve hoje no WhatsApp tivesse virado venda. Alguém conseguiria me falar aí quantas mensagens você mandou no WhatsApp hoje? Aleatório, assim, no total. Quantos que você abriria o microfone e falaria assim, eu mandei tantas mensagens? Quem teria audácia de dizer quantas mensagens você mandou hoje no WhatsApp? Eu mandei umas 15, mais ou menos. No dia todo você mandou só 15 mensagens? Mais ou Com menos isso. o marido, com o filho, com a vizinha? Só mais isso? ou menos isso. É porque eu estava entre atendimento e outro. E a minha meta são 10 clientes. Então, 5 novos e 5 antigos. Então, nesse meio tempo eu estava atendendo, acabei não ficando, que quinta, sexta e sábado, geralmente eu quase não estou no celular, né? Porque eu tenho atendimento presencial, mas é mais ou menos isso. Ah, você precisa ser estudada. Olha lá, umas 50 hoje, ó, a Regiane. E ó, olha que legal, 50 divulgações com interações. Ela não faz parte do código da conexão, mas ela mandou 50 mensagens hoje. Ela fez a lição de casa. Hoje eu mandei 780 mensagens. E eu mandei pro Leonardo lá o print das mensagens, ó, rodando assim. Que eu precisava colocar pessoas no grupo. Se eu não fizer, ninguém vai fazer, não. O robozinho extraindo e eu disparando. O robozinho extraindo e eu disparando. Pau na gaita. Tem que ser. Porque senão. E ainda o meu robô não fez como tinha que fazer. Eu tinha que mandar 3 mensagens. Ele mandava a primeira e parava. Aí eu tinha que ir eu mandar. E o infeliz mandava um monte assim, ó, e eu tinha que ir mandando mensagem junto. Tinha que falar, não, mano, tá de sacanagem esse negócio. Mas eu coloquei as pessoas para dentro da sala. Então você precisa colocar suas metas. E respondam às pessoas. Isso já separa emocionalmente uns dos outros. Se você não consegue observar o que está rolando no teu WhatsApp, Instagram é prospecção, WhatsApp tá já 70%, pô, ele está no teu contato. E as pessoas que elas te mandam mensagem, mesmo que elas não são cliente, pede para ela indicação. Você está precisando bater meta, pede indicação. Pergunta para ela, você não quer comprar um bolo, não? Não quer comprar um pão? Quem vende bolo, né? Você não quer comprar? Você não quer comprar? Vende. Não, não quero. Você não consegue me indicar alguém para eu comprar? Faça isso. Né? Vai para cima, não perde a benção, não. Aproveita que o povo está na tua cola. Bloco 2. A técnica da conversa com intenção. Mas antes disso, alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta com relação ao bloco 1? Alguém quer falar algo, comentar algo? Não? Vocês estão quietinhos? Por que vocês estão quietinhos? Como que você mandou essas 700 mensagens? Se o Igor ele é forgado, né? Eu tenho um robô de disparo. Então eu capto no Google e disparo. A Regiane hoje mesmo ficou brava comigo, porque eu mandei um bom dia para ela e ela falou assim: Nossa, tá me mandando um bom dia? Eu falei: Aí tá, nós. Não, foi o meu robô, foi mal, você já tá lá no grupo. Desconsidera.
Deixa eu ir pro próximo. É isso aí. Eu tenho ferramentas. E a Angélica da KWS, ela tá aí? A Angélica tá na sala? Eu não consigo ver quem tá na sala. Aqui eu vou olhar aqui do lado. Aqui. A Angélica não, caramba. A Karina. A Angélica é da... É que eu tô olhando pra Angélica e não vi. Não, a Karina não tá. A Karina também tá usando o robozinho. Hoje eu já recebi a mensagenzinha dela. Só que ela tá mandando texto desse tamanhozão, assim, ó. Eu vou ter que conversar com ela. Textão. Mais alguém recebeu a mensagem da KWS? Olha lá, a Gisele recebeu a mensagem da KWS. Se você estiver no mailing da KWS, você vai receber mensagem. Tá usando o robozinho. É assim, senão não dá, gente. Ele vai trabalhar por você. E não é caro, acho que é 100 e pouquinho por vitalício. Todo ano você renova, o cara tem o suporte e você dá sequência. Então ele extrai, ele dispara e ele manda no grupo, ele faz várias coisas. Dá até para pôr IA nele lá, que eu não consegui fazer ainda. Né? Mas dá para fazer várias coisas. Vocês precisam ter isso. Quem às vezes é super real, tem que abordar várias pessoas e tentar. Isso aí, se não fizer, Patrícia Marinho, ficou comigo uns dias aqui, borda para virar. Vamos lá. A técnica da conversa com intenção. Você precisa conversar com intenção. Olha eu aí, perdido, preocupado, que eu vou ter que conversar com os dois que estão lá no telefone, eu não sei o que eu vou falar para ele. Qual robô eu uso? Zap Pro Max. Depois eu mando o link para vocês. Depois eu mando lá no grupo o link para vocês do robô, tá? Então, hoje o meu desejo é que você saia daqui sabendo como guiar qualquer conversa de venda como um mentor. Por que como um mentor? Porque você é o dono da capacidade de explicar o seu produto. Então você precisa pegar o seu cliente e mentorear ele para que ele o quê? Decida por você. Você precisa mentorear ele. E não é forçando. É fazendo com que ele entenda que você é a melhor opção. E aí eu falo eu coloquei, né? Eu falo muito do script decorado. Tem gente vendendo o script. Eu não gosto do script. Eu gosto de mandar um olá, bom dia. Só isso. Por que eu mando isso? Porque geralmente a pessoa ela é recíproca. Geralmente ela fala olá, bom dia de volta. Olá, boa tarde. Ela responde. E aí, se ela responde, aí eu vou criar um contexto de conversa com ela. E cada pessoa, ela é única. Se eu ficar disparando mensagens iguais, geralmente ela vai perceber que é um robô. E ela vai parar e vai sair perto de mim. Então, eu não gosto de usar mensagens prontas, tá? E aí, eu separei 4 etapas para que você aprenda a conduzir o cliente. 4 etapas. Eu vou trabalhar essas 4 com vocês. A primeira é uma ativação emocional. Quando você comece criando uma consciência do problema e do desejo oculto. Teve algumas pessoas que falaram assim para mim, eu não quero saber de aula de vendas, não. Aí eu falei, caramba, meu, que legal. Você já vendeu mais de 100 mil até a data de hoje? Não. Então continua assim. Você vai bater sua meta em novembro. Além de tudo, ainda é arrogante. Eu falei assim, não, só estou perguntando se você já bateu suas metas. Aí fica bravo comigo, né? Mas é isso mesmo. Porque isso vai fazer o quê? Que ela fica me dando corda. E daqui a pouco ela fala assim, mas então me fala sobre isso. Aí eu já não vou levar ela para aula, aí eu já vou levar ela para o código. Vou fazer ela fazer o Pix. Vamos pôr uma call estratégica. Aí eu ponho ela na tela e eu tenho falado para o Leonardo, não adianta ficar ligando, marca uma call. Porque se ela vir para a telinha comigo, ela vai fazer o Pix. Porque eu vou dar um jeito de pegar ela. Porque eu vou ver, eu vou perceber, eu vou conversar com ela. Por mensagem, por ligação, é travado. Então, crie uma ativação emocional. Use perguntas que tiram o cliente do piloto automático. E força uma reflexão. Quer ver uma pergunta legal? O que você já tentou até agora que não funcionou? Você já tentou até agora que não funcionou. Mas eu não quero foto, não. Não? Você não quer foto, não? Não. Por que você não quer foto?
Com quantos fotógrafos você já conversou que não funcionou? Ah, com vários, hein? E o que não funcionou neles? Olha, eu tô criando uma conversa. Porque o cara é enrolado, o cara é isso, o cara é aquilo. E se eu te disser que se nós fecharmos o nosso pacote, após os cliques eu já te libero 4 fotos para você usar já. As outras vai ter que ser tratadas, mas eu já te dou 4 agora. E aí você, como um bom profissional, tire 4 melhor, de uma forma que já dê para pôr no computador e disparar para o cara. A pessoa vai ficar calma e ela vai falar que você não é igual aos outros. Porque você já deu para ele alguma coisa. Ah, eles não sabem me direcionar. Ah, não sabe. Não sabe. Posso te mostrar como eu faria? Como você faria? Pega o seu celular e fala para ela, ó, faz isso aqui, faz aquilo ali. E tira uma foto dela na hora ali, mesmo descabelada. Ela fala assim, pô, que legal, você direciona? Sim, eu direciono. Ah, caramba, que legal. E como que nós faríamos o meu book, então? Ela vai te dando porta. Mas você tem que fazer uma pergunta para ela. Então pergunta por que o que não deu certo, o que não funcionou. Né? Talvez aí, Cris, faça uma pergunta interessante para você. O que não funcionou nas outras terapeutas que você não quer conversar comigo? Né? Então, você faz essas perguntas. Ah, mas é abusado. É os abusados que são diferentes. Tem que ser abusado. Tem que ser abusado. Aprenda a ser abusado. Quer ver outra? Como isso está impactando o seu negócio hoje? Por exemplo, a Lígia, né, vai lá falar sobre BPO financeiro. Aí a pessoa olha para ela e fala assim, eu não tenho nem dinheiro, como que eu vou contratar uma BPO? É justamente isso. Sabe por que você não tem dinheiro? Porque você não sabe o que está acontecendo. Porque não está funcionando. O que não está funcionando? O teu processo. Processo? Você não sabe como fazer para organizar o seu financeiro. Então você precisa de uma BPO para que você possa funcionar. E você sabe como que isso está impactando o teu negócio? Não. Está tudo bagunçado. Você não sabe mesmo. Você não tem métrica. Agora, se você me der a oportunidade, eu vou te dar as métricas. Eu vou te apresentar métricas. Será? Faz o Pix. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro depois dos 30 dias. Entende? Tem que ser abusado. Tem que ir para cima do cliente. Tem que ir para cima do cliente. Falta usar o dia nas perguntas. Eu fico muito no respeito, na ética, mas preciso cutucar. Exatamente, tem que cutucar. Vai na jugular do cabra. Faz a leitura e faz a pergunta. Ah, mas o que ele vai pensar? Ele já não está pensando nada. Você tem que fazer ele pensar. Justamente você tem que fazer ele pensar. É aí que nós erramos. Aí, se ele pensar, o que ele vai pensar? Ele não está pensando. Então você precisa fazer ele pensar. Ou fazer ele pensar de forma direita. Então, uma polêmica aí, agora que o Papa tirou a santidade da Maria, né? Mó B.O. aí. Que agora o Papa está dizendo que o único Salvador é Jesus Cristo. Os caras estão doidos, virando tudo giraia que quer derrubar o Papa. Mas esse Papa ele vai ser lembrado. É na polêmica que você gera o que você precisa fazer. Ele tem alguma intenção, você pode ter certeza que tem alguma intenção por trás dessa atitude que ele está fazendo. Assista os próximos capítulos. Então você precisa conectar emocionalmente com o cliente. E gerar o quê? Uma urgência interna. Uma urgência dentro dele. Ele precisa entender que é importante você. Que é importante cuidar do corpo, que é importante o calor. Ó, tá vindo o calor de novo. É importante o Kleber. É importante uma especialização. Né, no caso da UP. É importante o Salgadinho. É importante estar no grupo da Gisele. As pessoas precisam entender a importância disso. Mas como você vai fazer isso? Você precisa ir para os stories e precisa provocar as pessoas. Precisa fazer reels provocando as pessoas. Mas você não, né? Você tem vergonha. Não vai chegar a lugar nenhum com a sua vergonha. Segunda coisa, você precisa fazer um diagnóstico invertido. Diagnóstico invertido. Em vez de você explicar seu produto, você revela o problema do cliente com perguntas. O bom vendedor ele não responde, ele faz outra pergunta em cima. Ele sempre está perguntando. Porque a pergunta é munição para que faça o resultado que eu preciso. Nós fomos numa reunião, num parceiro grande que nós contratamos, e eu só perguntei, só provoquei. Tive todas as respostas que eu queria, até o que eu não queria, eu tive.
Agora a gente sabe para onde trabalhar com o cliente. Se eu não fizer, se eu não perguntar, aí brinquei com o café, porque não chegou café, brinquei, tirei onda, né, e tal, aquele jeitão Marcelo de ser. No final da história, o cara só lembrava do café. O cara só direcionava para mim a conversa e no café. O que eu fiz? Eu consegui a atenção do cara. Eu consegui a atenção dele. Então você precisa conseguir a atenção do seu cliente, né? Então, faça perguntas. Faça com que ele diga, com as próprias palavras dele, onde ele está travado. Ele precisa te dizer onde está travado, para você saber se você consegue destravar ele. Aí você faz a pergunta, só você sente que falta clareza você sente que falta clareza no que fazer primeiro? Ele está fazendo um monte de coisa e ele não sabe o que ele tem que fazer primeiro. Então falta clareza para ele no que precisa fazer primeiro. Isso te trava? Vai falar que sim. Aí você vai falar, então você tem que me contratar para que eu possa te ajudar a saber o que você precisa fazer. Ontem, com minhas postagens, foi mais engraçado. Ressuscitou um monte de gente. Uma mulher me mandou uma mensagem no inbox, falou assim, eu não quero sala secreta não, eu sei que você vai me vender, eu quero comprar a mentoria e quero fazer minha mentoria, eu não quero ficar indo para grupinho, não. Eu falei, você não quer ir para grupinho, não? Eu falei, não. E você vai vender como se você não estiver no grupinho? Você vai ficar lá enchendo linguiça. Senta comigo, faz igual a mulher do vídeo lá, em 2 dias, faz a minha mentoria e me cobra por isso. Eu falei, tá bom. Faz o Pix. Aí eu falei para ela quanto era o Pix, ela falou assim, ô louco, tudo isso, você não quer? É o mesmo preço se você ficar comigo 6 meses, ou você ficar comigo 2 dias. Você que não quer ficar 6 meses, só quer ficar 2 dias, então paga. Eu falei que ela era cara de pau. Aí ela se sentiu ofendida. Aí eu falei que ela só ficava olhando e não fazia nada comigo. Ela ficou ofendida de novo. Mas ela falou comigo durante o dia inteirinho nos stories. E ela vai fazer o Pix. Aí depois eu te conto. Vocês viram o vídeo dela lá no grupo falando que eu fiz a mentoria dela em 1 semana, vocês vão saber quem é. Então, quando ela fala, ela internaliza. Então, quando a pessoa ela fala, ela internaliza. Então, ela fala e internaliza que ela está com aquele problema. Ela vai precisar resolver esse problema. E é claro que você precisa fazer perguntas que você consiga resolver. Machucou, Angélica? A Angélica caiu o celular lá. Não quebra não, hein? Terceira etapa. Então você precisa fazer perguntas, viu, gente? Faça perguntas. Terceira etapa. Você tem que direcionar com autoridade. Direciona com autoridade, gente. Mesmo que você tenha medo. Fica com medo, não. Ele não sabe que você está com medo. Ele não sabe que você está com vergonha. O cliente não sabe que você não sabe. O cliente não sabe que você não tem decorado. O cliente não sabe. Você não precisa contar para ele. Só faz ele assinar o contrato. E aí você vai direcionando ele passo a passo, vai descobrindo no percurso. Alguns de vocês ficaram assustados quando eu falei que a gente poderia vender a mentoria mesmo sem ter a mentoria. Mas é assim que funciona. Só você que tem medo. Só você que quer ela pronta. O produto surge, você depois resolve. Só que se você não tiver pronto para o jogo, não vai ter produto. Agora é hora de você se posicionar. Você precisa se posicionar. Só que você não se posiciona, você se esconde. Como você vai vender sendo que você não dá cara a tapa? Você não arruma uma polêmica. Você não arruma um problema. Sabe por que o nosso presidente se reelege toda vez? Porque ele gosta de um problema. Ele está na boca do povo o tempo todo. E sabe o que isso faz? Que o outro não apareça e que ele apareça. E quando a pessoa olha ele, não sabe o nome do outro, vota. Ruim por ruim, fica ruim que tá mesmo. Pelo menos ele fala com a gente. Pelo menos ele fala que dorme no iate em vez de dormir no hotel. Tem várias pessoas me falando, cara, eu achei cômico isso. Eu fui comentar, porque eu gosto de arrumar umas polêmicas de vez em quando. Eu vou comentar na postagem dos outros, sabe? O cara posta, ela fala assim, mas vocês é tudo trouxa mesmo. O cara tá gastando milhões no iate, você tá achando que é mais barato que um hotel. Aí ele pega e fala assim pra mim, pelo menos ele disse que ia dormir num barco. Barco. Queria eu ter um barco daquele.
Aí você arruma briga. Porque quando eu arrumo briga, as pessoas vêm atrás de mim, vêm ver quem eu sou. E aí eu chamo atenção. Você precisa chamar atenção. Fazer briga. Tem que brigar, gente. Vocês não estão brigando. Ou tá brigando pouco. Tem que brigar mais. Tem que brigar. Os stories do Cocar deu muita visualização, Cris? Pode abrir? O pessoal não gostou. Mas comentaram. Ah, não, foi meio na força. Sabe, eu comecei a perguntar para umas pessoas: ei, você não gostou? Você não gostou? Lembra que eu também te cutuquei? Que eu estava louca para ver seu comentário. Mas você só deu risada. E aí, quem falou, tipo, tem gente que respondeu hoje, teve vergonha de falar que não gostou. Eu falei: você não é obrigado a gostar da mesma coisa que eu gosto. Né? Mas a pessoa é mais conhecida. Eu queria que gente desconhecida falasse, mas não falaram. Mas daí tem que ser no Reels. Tem que fazer gracinha no Reels. No Stories, então eu vou fazer, eu não pensei. Eu vou fazer porque nos Stories é só para quem te conhece. E o Instagram ele não tá entregando, viu, gente? Ele não tá entregando. Ele tá entregando só para quem tá toda hora te olhando. Então você tem que mandar mensagem pra galera. Vai mandando, porque ele não tá entregando. Então o Reels vai chamar atenção. Mas é isso aí, tem que polemizar. Eu não respondi porque eu sei que ia dar pau. A Cris, ela gosta de dar confusão. Então, se dependendo do jeito que eu aperto, né, fica a tarde inteira conversando. Mas eu queria saber do Cocar, o que você achava. Ela descobriu que ela é de tribo indígena, agora segura ela. Mas, enfim. Aí quis acordar às 6 da manhã e ter aula. Não, filha, vai dormir. Então, tem que polemizar. Vocês não estão polemizando. Se posiciona. Não diga, tem uma solução para você. Não diga isso não. Diz assim, pelo que você me falou, eu já sei o caminho. A maioria trava exatamente aí. Fala, pessoal, pelo que você me falou, eu já sei o caminho. Eu sei qual é o caminho. E a maioria das pessoas trava exatamente aí. Aí aonde? Aí paga e eu te conto. Você foi falar que não podia hidratar cabelo no lavatório. Eu também arrumei uma dessa lá no salão que eu fui fazer. A cabeleireira falou assim: como que você vai levar para cadeira? Você vai usar 3 toalhas. Eu falei assim: por isso, né? Precisa. Tem que ser na cadeira, tem que fazer direitinho. Aí arrumou as brigas. Arruma briga, é bom arrumar briga. Eu arrumei briga com uma cabeleireira quando eu falei assim para ela assim: que um produto com o outro não combinava, né? Nossa, minha mulher ficou brava, hein? Ela misturava 3 produtos para dar um só. Eu falei, você tá com 3 produtos ruins e tem que misturar para dar bom nenhum. Então vai o seguinte, compra o meu, que aí fica tudo bom. Ela falou, não, eu quero continuar comprando ruim. Eu falei, então vai comprar do ruim. Aí ela fica brava, aí ela começa a curtir tudo, começa a compartilhar tudo, porque ela fica irritada comigo e quer chamar minha atenção. Mas é isso, vai dar ibope. Outra coisa, mostra expertise. Gera confiança, mostra que você tem expertise. Gera confiança para o seu cliente. Né? Às vezes o cliente quer saber que equipamento que você tem. Às vezes o cliente quer saber quais são as máquinas que você tem. É importante, às vezes, para o cliente. Então você precisa mostrar que você tem autoridade. Começa a falar sobre. Por exemplo, o Leonardo, começa a falar sobre lentes. Abre o leque da lente. Vamos falar sobre lentes? Cara, vai ter um monte de gente que nunca ouviu falar diferencial de lente, achou que é tudo igual. Tem gente que acha que o iPhone tira foto melhor que uma câmera fotográfica profissional, gente. Tem gente que acha isso. O Will perdeu um cliente por causa disso, porque ele filmava no celular, o cara foi lá com um vídeo horrível do cara, mas a qualidade impecável pela lente. Aí, nós contratamos um menino para fazer com lente do irmão dele, agora o nosso está melhor do que o do outro, porque aí sabe fazer. Aí juntou a lente com a expertise do posicionamento. Aí fica bom. Não adianta só ter uma lente boa. Tem que saber usar a lente. E tem que saber posicionar para depois dar um vídeo bonito. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não adianta você querer usar uma coisa que é feita para amador como profissional. O iPhone resolve? Resolve. É o melhor? Não. Se você colocar um do lado do outro, você vai perceber gritante a diferença.
Ainda mais se tiver saber mexer com uns. Aí ferrou. Se eu mostrar essas coisas, mostrar essas autoridades. Né? Eu fui lá na Angélica, eu fiquei impactado com o tanto de equipamento que a mulher tem. A única coisa que não tem lá é bola. Todo mundo lembra do Pilates e pensa na bola, né? A única coisa que tem lá é bola. Tem, mas não é o foco principal, porque ela tem tanta máquina. E ela tinha que fazer lá. Na Move Center, 50 tons de cinza. Aí o povo vai perguntar, por que 50 tons de cinza? Você já, olha, meu, essas coisas. Aí você fala, mas por que esse não tons de cinza? Aí você mostra a máquina. Aí o povo fala, caramba, para que serve isso? Vem aqui que eu vou te mostrar para que serve isso. É gerar relacionamento. Manda pro seu amigo que você quer torturar e põe a foto da máquina. Aí ele tá achando que é para torturar. Não, mas não é para torturar. Quarta etapa. Fechamento indireto. Evite frases como quer comprar ou te interessa. Em vez disso, use permissão e proposta de solução. Trabalhe assim. Quer que eu te mostre como a gente pode resolver isso em tantas semanas? Entendeu? Já vai na solução pro cara. Quer que eu te mostre como que eu faço isso em tantas semanas? Quer que eu cuide do seu cabelo para ficar bom em dezembro? Tem que ser, vem aqui que eu vou te mostrar em tantas sessões como que eu faço isso. Posso te mostrar o plano agora, se fizer sentido para você? Tem que fazer a pergunta certa. Porque se você perguntar se interessa, ele vai dizer que não. Ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar. Agora, eu quero uma pessoa, um corajoso, para ser meu cobaia. Deixa eu ver, tem uns rostinhos novos aqui. Quem que é Carol Félix? Carolina Pitan. Olha, essa também não conheço, hein? Quem é vocês? Emerson Milan. Olha, tem bastante rostinhos novos aqui. Leonardo Vieira, esse eu já sei quem é. Kleber, sei quem é. Carol. Carol, você consegue abrir a câmera e o microfone? A Carol Félix. Consegue abrir a câmera e o microfone? E a Carolina Pitão, consegue abrir câmera e microfone? Boa, Carol. Oi, Bora lá. Prazer, Carolina, tudo bem? prazer, tudo bem, e você? Bem também. Sou o Marcelo. Você foi convidada por mim, enxerido, ou por outra pessoa? Não, foi por outra pessoa. Quem convidou você? Conta pra mim. Oi? Vamos fazer fofoca. Quem convidou você? Peraí, foi o... Peraí, que eu tenho que agora achar o nome dele, que O foi Leonardo? Ai, É, foi o calma Leonardo aí. Vieira. Você é de Foi Campo ele. Isso, ele mesmo, Leonardo Vieira. Você é de Campo Grande? Sou. O que você faz? Eu sou advogada e psicóloga. Advogada e psicóloga. Você mais prende ou você mais resolve problemas? Eu espero que eu resolva mais. Você atua mais como psicólogo ou como advogada? Eu tô na transição. Eu atuava como advogada e tô tentando fazer a transição. Tá. Você está procurando fazer a transição. Isso. Muito bem. E o que te faz querer ser uma psicóloga e não uma advogada? Não mais uma advogada? Aí eu fui fazer psicologia porque eu entendi a necessidade, eu atendia muito previdenciário. E aí eu comecei a ver a necessidade de eu melhorar a qualidade do meu atendimento para os meus clientes do direito e fui fazer psicologia e gostei da psicologia. E hoje, buscando liberdade financeira, geográfica e tudo mais, eu entendi que a psicologia pode me dar mais isso. E a advocacia, ela não te traz isso?
Ela não te traz essa liberdade geográfica e financeira? Não, não me trazia. Não? Por que que você entendeu isso? Não sei se é porque eu ficava dentro do escritório, que eu atendia, né, presencialmente meus clientes, eu gostava de fazer isso, e eu acho que é isso. E na psicologia você entende que você vai... A minha ideia na psicologia não seria clínica, então, vamos supor, o meu projeto na psicologia, ele já nasce diferente. Qual é o teu projeto na psicologia? Fiquei curioso. Mentoria. Você quer mentorear pessoas? É. Então você precisa estar no palco do Código da Conexão no dia 28 e 29, contando... Adoraria, o Leonardo comentou até comigo sobre isso. Eu só não gostei da sua frase, porque você falou ela no passado. Você precisa falar ela no presente ou no futuro. Ou você vai estar, ou você... Ah, tá, adoraria não, vou adorar, adoro. Né? Porque se você fala no passado, eu vou ter que parar, porque você já não quer mais. Não, com certeza quero. Você Eu quer? estou tentando exatamente esse caminho, é o caminho que eu estou trilhando agora. Então, hoje eu não consigo sair do direito ainda, porque ainda é minha fonte de renda, mas estou buscando exatamente esse outro caminho. E o quanto você entende que estar num palco poderia ser positivo para você na psicologia? Nesse Ah, novo com mundo? certeza, para esse meu novo projeto, com certeza muito. Muito Porque é quanto? um projeto... Ah, muito, né? Que eu vou estar aparecendo, vou estar... Porque assim, o que acontece? Eu tô no... Meu Instagram, ele é bem parado. Certo. Então, eu tenho Instagram já há bastante tempo que ele está parado, e eu estou começando a ativar ele agora relacionado a isso. Então, assim, eu tenho alguns mentorados já, mas eu não postava isso nas redes sociais, não movimentava isso, não gerava conteúdo com isso. Então, eu estou começando isso agora, estou começando a gerar esse conteúdo agora, e tá num palco, com certeza, me daria muito material, né? Legal. E você entende, então, que se você tivesse conteúdo para trabalhar no Instagram, você teria mais autoridade? Com certeza. Não, Então, conteúdo você eu tenho, não é nem precisa... ter conteúdo eu tenho. Então, você não precisa de um designer e nem de um social media. Você precisa de autoridade compartilhada em um palco, é isso? Não, eu acho que eu preciso de tudo. Eu preciso, assim, vou ir para as redes sociais. Tá. E você Porque eu está... tenho conteúdo, mas ele está comigo, vamos supor, eu estou compartilhando ele com os meus mentorados, com algumas empresas que eu já atendo, mas isso sem estar no digital, entendeu? Legal. E se Sem você... estar com essa exposição maior. Então, hoje o que eu entendo é que eu precisaria exatamente dessa exposição maior. Então, assim, eu tive um problema no passado e por conta dele eu apaguei minhas redes sociais, saí das redes sociais, isso, aquilo, enfim. E agora eu estou retomando isso como se fosse um zero. Então, podemos dizer que se você iniciasse no palco, juntamente comigo, com o Leonardo, seria com chave de ouro. Com certeza. Muito bem. E se eu te disser que isso só depende de você, faria sentido? Eu te digo que se depende de mim, eu estou pronta. Você está pronta? Com Então, eu certeza. estou mandando o número do meu Pix para você e você vai participar do Código da Conexão comigo por 8 semanas e vai estar no palco comigo e o Leonardo, em Campo Grande. Vocês perceberam como que eu fiz para vender para ela? Carolina, você percebeu que eu comecei a conversa e eu fui vendendo e eu não perguntei se você queria comprar? Com certeza. Você foi induzido ou você falou o que estava no seu coração? Não, eu falei o que estava na minha cabeça, mas eu faço isso geralmente, eu caio nas vendas, eu sou uma pessoa que não sou uma cliente difícil de comprar. E tenho plena consciência disso. Ó, gente, eu comecei ativando ela, depois eu levei ela para o diagnóstico invertido, eu fiz um conflito entre a advocacia, a transição, por que ela estava transicionando, eu queria ter certeza se ela tinha certeza que era Eu tenho melhor. dificuldade de racionalizar isso, como você fez, na hora que eu estou fazendo a conversa com a pessoa. Então você precisa muito mais de mim do que você imagina. Eu tenho dificuldade. A minha dificuldade maior é nessa, que nem no direito, para mim era muito mais fácil vender. Agora, nessa situação, eu tenho mais dificuldade de racionalizar esse caminho. Porque no direito, a pessoa chegava para mim já com dor. Parabéns. É isso aí.
Então, assim, ó, agora eu tô falando de verdade, tá? Tudo que eu te disse é a verdade. Então, assim, e aí vocês que estão assistindo, vocês precisam entender que eu fiz simplesmente um bate-papo. Um bate-papo. E eu apliquei o que eu acabei de mostrar para vocês. Exatamente na ordem. Depois eu direcionei com a autoridade, dizendo que se ela estivesse comigo, ela ia ter a autoridade que ela precisa, eu ia compartilhar isso com ela, e eu ia levar ela para onde ela quer, e eu tenho a solução para o problema dela. Carolina, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E nós vamos falar no inbox sobre isso. Fica tranquilo, tá bom? Maravilha, aguardo. Obrigado, irmão. Um abraço. Alguém gostaria de comentar ou de trazer algum comentário com relação ao que nós conversamos agora? Tem sentido para vocês? Pode abrir o microfone um por vez aí, ou para mim, que eu queria ouvir vocês agora um pouquinho, para depois aí para frente. Eu queria ter visto você terminar e ver como o que ela faria. Porque na hora que você falou, então tá bom, então eu vou tirar o Pix, olha a gravação depois. Ela fez assim, ó, eu olhei o gesto dela. Ela fez assim, com o pescoço. É que assim, então, ó, eu queria, depois você vê, depois eu ia ela fazer comprou isso. ou não. Eu ia fazer isso, Cris. Mas por que eu não fiz isso? Porque com a Carolina, nós vamos fazer uma proposta diferente por conta do evento. Então, ela vai estar comigo durante as 2 semanas, aí, 8 encontros, porque nós vamos fazer uma dobradinha. Ela vai comprar o palco e vai entrar no código. Então, a gente, na mentoria até dezembro, eu vou fazer um intensivo, eu vou chegar nesse ponto. Né? Então, é uma proposta um pouco diferente. Então, eu tenho certeza que vai acontecer. Eu não sabia disso, viu, Carolina? Eu não sabia do seu interesse. O Leonardo não tinha dito para mim ainda. Eu acho que você deve ter conversado por hoje ou por ontem. Eu não estou sabendo ainda. E eu nem sabia que você era de Campo Grande. Mas eu queria uma pessoa diferente, porque se eu fizesse com quem já é do meu rol de amizade, eu estava de olho na Carol Félix, mas ela não me respondeu. Aí eu fui para Carolina. Alguém quer comentar ou falar alguma coisa? Falaram ontem. Isso aí. Não deu tempo dele falar para mim ainda. Hoje eu fiquei corrido aqui o dia todo com mudança. Ninguém quer falar? Marcelo, Oi. e assim, seguindo esses passos, as métricas, uma coisa que eu observei é que com as próprias clientes eu aumentei muito o ticket médio. Então, assim, eu consegui perceber que até com as clientes que a gente já tem, quando você muda a forma de falar, você consegue vender mais. Exatamente. E a Carolina, ela tem, eu achei já o Instagram dela aqui, ela tem postado muito sobre frases, e faz 7 semaninhas que ela começou a trabalhar. Então, tá fresquinho, tá na hora da gente ajustar esse posicionamento e jogar para cima e faturar. E já preparar essa mentoria, deixar pronta. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vou continuar, não acabou ainda não, tá, gente? Eu só fiz uma pausa para ir para o próximo passo. Porque cabia essa atividade. Alguém quer comentar? Ninguém? Vocês estão tudo em choque? Eu não vou pedir Pix para vocês agora, não. Daqui a pouco, falta mais 4 slides. Eu acho que diante da colega ali que viu a questão do meu pescoço, da minha movimentação na hora do Pix, é interessante você refletir sobre isso na hora da gente conversar em box. Não vou refletir. Se tem uma coisa que eu não faço é refletir sobre isso. Eu aprendi a falar milhão fácil. Antigamente eu tinha dificuldade, mas agora não. É que eu dou medo mesmo, sempre sai um Pix. A Maria falou que eu dou medo. Não dou medo, não. Ninguém quer falar mais nada. Nós somos 19 pessoas dentro da sala. Ninguém tem uma pergunta, ninguém tem uma colocação, ninguém tem uma observação. Gente, acho que eu não estou conseguindo comunicar com vocês. Então, vamos para a próxima, então. Vamos dar sequência aqui, né? Já que ninguém tem nada. Já que você não olhou para cá, olha para cá. Depois você olha para o slide. Fala, Cris. Então, eu olho o seu script, você fazendo, você falou que fez um script, aí eu olhei porque eu estava fazendo print, né? Aí eu olhei o script e analisei o que você falou. Eu não consigo ir na sua velocidade, é a mesma coisa que a Carol falou.
Tem que ensaiar, ficar falando com a lente aqui até para, entendeu? Eu não consigo ter esse raciocínio rápido também. Da Tem o pergunta, TDAH. de acordo com a resposta, já emendar outra pergunta, eu também não consigo isso. Sabe como que eu consigo fazer isso? Aonde eu consegui fazer isso? É 25 anos vendendo, gente. Tem como. Não dá para comparar. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar. Por isso que lá, quem fez o código da conexão, lá no primeiro formato, eu venho lá do arrozinho com feijão, bem básicozinho, bem simples. Por quê? Isso faz sentido. Porque como vocês estão começando a entender como funciona, não adianta você vir com um conteúdo muito pesado que não vai pegar. Então eu venho lá do básico, ensino o que é uma conexão, como se conectar. Porque o que eu fiz aqui foi muito mais se conectar com ela do que vender. Foi uma troca de conexão aqui. Então, quando eu me conecto com a pessoa, ela vai se envolvendo comigo. Né? Então, vocês precisam entender assim, ó. Primeiro ponto, se preocupe com a pessoa. Segundo ponto, procure entender o porquê que ela ainda não aconteceu. O que está travando ela? Terceiro ponto, começa a fazer a transição para o que você consegue resolver. No que ela te deu como informação, nos 2 pontos primeiro. E por último, você leva ela para o fechamento. Então, é 4 etapas. Primeira etapa, se preocupe. Segunda etapa, pergunte o porquê que ela ainda não conseguiu fazer. Isso é valoroso para a transição. Aí você vem trazendo o que você fez e faz, que vai fortalecer o que ela tem como problema. E logo na sequência, você diz para ela que, estando com você, tudo vai resolver. Essa é a transição que tem que ser feita. Então, quando você vai chegar num cliente, eu vou vender um ar-condicionado, por exemplo. Eu sei que o Kleber não vende ar-condicionado, mas é o que tem mais relação com ele, que poderia comunicar com todo mundo aqui. Então, quando eu vou chegar num cliente, a primeira coisa que eu vou procurar saber é se ele tem uma meia idade aí de 35 para baixo, né, 35, 40 anos, eu vou procurar uma conexão com ele no ventilador. Nossa, Marcelo, que loucura, né? No ventilador. Eu vou procurar uma memória afetiva dele com o ventilador. Eu vou procurar entender se em algum momento da vida dele o ventilador foi bom ou foi ruim. Se foi bom, eu vou falar bem. Se for ruim, eu vou potencializar o ruim, mas sem eu falar que foi ruim. Então eu vou chegar e falar assim, tudo bem, Kleber? Tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua infância foi onde? Eu morei em tal lugar, e ele vai me contar onde ele morou. Com base de onde ele morou, eu vou perguntar para ele assim, como era nos dias quentes? Nossa, nós tinha um ventilador lá, meu Deus do céu, que fazia um barulho, o pé lascado e tal, blá. Ele me trouxe o que eu queria, eu já estava na cabeça que eu queria um ventilador. Aí eu vou dizer para ele, você dormia com roupa ou sem roupa? Eu dormia sem camisa, porque não dava, porque o ventilador ele não... E se ficava no outro dia assim, ficava por causa desse ponto, que causava esse ponto. E por que vocês não tinham outras coisas? Naquela época não tinha isso, né, Marcelo? Porque se tivesse, era claro que eu teria. Ele já me deu a deixa. E eu sabia que naquela época não tinha. Então, eu trouxe o quê? O óbvio. E aí, quando ele me diz o óbvio, eu falo, agora está na hora. Aí eu vou entrar e vou dizer assim para ele, não, porque isso que causava o ventilador, esse outro aparelho novo que se chama ar-condicionado não causa. Ele vai te resolver esse ponto de positivo. Aí eu falei, é mesmo? Mas isso não custa caro? Não, não custa. Fique tranquilo. Quanto você imagina que custaria ter um ar-condicionado? X reais por mês. Não, os de hoje não estão mais assim. Os de hoje, com uma boa instalação, com um profissional como eu, que já fiz mais de 500 instalações de ar-condicionado, eu já tenho prova social de que todos eles baixaram a energia em vez de subir. Não dá tudo isso. Não mesmo? Não. Como que funciona? Aí eu vou funcionar. Então você precisa buscar um elo no cliente. E vocês já querem ir para o fim. Não vai vender. Ele tem que se envolver emocionalmente com você. Olha esse aqui, cara. Olha a dureza que está o meu cabelo.
Agora, imagina se eu aprendesse como funciona a estrutura do cabelo, talvez seria mais tranquilo. Mas eu vou ser um cabeleireiro? Não. Mas eu posso comprar um curso para aprender como funciona uma transição, né? É que eu sou desleixado, eu não ligo, mas tem muitos homens que ligaria para isso. Eu já desapeguei desse ponto, eu já estou até barrigudo, banguelo, não dá nada. Então, tem que criar um elo emocional. Você precisa pegar um elo emocional com o seu cliente. Senão ele não vai comprar. Aí depois você vem levando ele. E sempre fazendo o quê? Perguntas. Eu fiz mais pergunta para Carolina do que... Carolina, né? Acho que ela não está mais aqui. Eu fiz mais pergunta para ela do que ela me... Estou aqui sim, Carolina mesmo. Ah, está aqui em cima. Eu fiz mais pergunta. Tem que fazer pergunta. É as perguntas que vão te fazer quebrar a objeção lá no final, quando ela falar para mim que ela não tem dinheiro para o Pix. Agora eu vou matar todos vocês. 5 gatilhos que funcionam em qualquer conversa. Vamos lá. Primeiro gatilho, relevância. Cara, isso aqui é poderoso. Quando você identifica, ou quando você trabalha isso com o público, nossa, gente, onde que está isso? Você precisa trazer uma relevância para a pessoa. Quem conversa comigo vai perceber que eu sempre levanto a pessoa com quem eu estou conversando. Eu sempre trago relevância para ela. Sempre. Eu tiro o holofote de mim e levo para a pessoa. É só você observar isso. Todo momento eu faço isso. Você pode estar feia, eu vou dizer que está linda, maravilhosa. Que até feia você fica bonita. Eu trabalho muito forte isso. Então, quando você vai abordar um cliente, traz ele como o maior do que você. Isso faz ele parar para te ouvir. Porque o ego, juntamente com a relevância, quando você dá relevância para ele, você ativa o ego. E ativou o ego, pronto. Se você conseguir ativar o ego do cliente, ele vai comprar. Ele vai dar um jeito de comprar. Outra coisa, trabalhe uma escassez, mas ela tem que ser real. Então você trabalha traz ele como relevante, depois você traz uma escassez para que ele possa perceber que ele precisa tomar a decisão, senão ele vai ficar sem. E para vocês agora, no final do ano, é a hora da escassez. Agora é a hora da escassez. Está todo mundo querendo fazer as coisas, porém não tem agenda para todo mundo. Então vocês precisam trabalhar essa escassez. Trabalhe, fale sobre isso, mas fale uma escassez de verdade, porque depois as pessoas aprendendo a fazer conta. Elas aprenderam a fazer conta. Uma vez um cara falou para mim que no evento dele tinha 1.500 pessoas. E aí eu olhei na plaquinha do lugar, o bombeiro disse que cabia em pé 980. Como que sentado tinha 1.500? Ele tá me chamando de idiota, né? Nem se ele fizesse 3 vezes o evento, não dava 1.500 pessoas. E tinha um monte de cadeira vazia. Então as pessoas fazem conta. Às vezes ela não fala para você, mas ela faz conta. Então não fale que está acabando e depois chega lá, não acabou. Vai passar vergonha. Mas é importante você trabalhar uma escassez. Sempre dá para trabalhar a escassez. Sempre. E tinha apenas 5. Aí, eu não sei, deixa eu ver aqui o que ele falou na sequência. Eu trabalho, tem apenas... são 5 vagas, tem apenas 2, vou fechar já. Aí uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado aí eu bati os 5, agora eu quero 10. Eu decidi abrir mais 5. Não, não faz isso. Fecha essa turma, aplica o que tem que aplicar e abre outra turma depois. Aquela turma não vai ter 10, não vai ter 6, não vai ter 7, vai ter só 5. Tá? Trabalhe a escassez e cumpra a escassez. Prova real. Trabalhe provas reais.
Porque se você trabalhar algo que é mentiroso, a pessoa também percebe. Também percebe. Então, tem que trabalhar isso. Mostre para as pessoas. Mostre o que você tem de melhor. Mostre o que você sabe fazer. Mostre o seu conhecimento. Mostre de onde você estudou. Mostre qual é a sua formação. Fale para as pessoas. Se é algo técnico, fale para as pessoas. Não fique com vergonha, não. Vergonha é quem não tem para falar. Quem tem, diga. Trabalhe uma prova real. Então, comece trazendo o cliente para uma relevância. Depois você traz a escassez. Mostre uma prova real para que ative nele a vontade de te ter o quanto antes possível, porque se está escasso e você entende que ele é bom, mas que você de fato também tem a sua competência, meu, fechou. É a parceria top. E por fim, traz uma visão de futuro. Aí você vai falar para ele, fala assim, olha, se você estiver comigo, o seu futuro vai ser esse. O teu percurso vai ser esse. A tua vida vai ser assim. O que você faz vai ter esse resultado. Trabalhe uma visão de futuro com o cliente. Mostre para ele o futuro. Mostre para ele a importância do futuro. Né? Se eu tivesse um pouquinho mais de intimidade com a Carolina, eu ia falar assim, você está deixando de ser advogada previdenciária porque está quebrando a Previdência? Quase. Mas eu não tinha intimidade ainda. Né? Então eu segurei um pouquinho o freio. Porque eu tenho perfil de brincar. Né? E traz e faz ele ter uma escolha guiada. Guie ele para a escolha. E no fim eu guiei ela para a escolha. Eu direcionei para onde eu queria que ela fosse. Não deixa ele decidir, porque ele não vai decidir. O cliente ele nunca vai decidir. Ele sempre vai ficar na dúvida. Sempre. No caso da Gisele, lá tem hora que ela vai ter que catar o cartão do cara e passar, porque o cara não decide, ele não decide que cartão que ele vai passar. Ah, eu não sei se eu passo no roxo ou se eu passo no vermelho. Não é assim, Gisele? Eles ficam na dúvida, o tempo todo na dúvida. O cliente ele não escolhe. Você precisa decidir para ele. Se você não decidir, você não vai vender. Passa no roxo. Passa no roxo. Se o Eli tivesse na aula, ele ia falar que era para passar no pretinho, no C6 Bank. Ah, é, pode ser no pretinho também. Ativação mais fechamento. Agora, eu quero que vocês façam na prática agora. Pega o zap de vocês. E olha aí se tem alguma conversa sua que daria para você fazer virar venda. Ou que está sem responder, ou que você respondeu já faz um tempo, ou que você gostaria de voltar nesse cliente. Procura. Abre aí seu celular. Quem não tiver no celular, na câmera, né? Tem gente que está com a câmera no celular, né? Mas também pode sair que vai fechar a câmera, não tem problema. Agora você está permitido. E procure fazer a conexão com o cara. Manda mensagem para umas 4 pessoas aí, para você ativar ela. Faz uma mensagem diferente agora. Procura fazer uma ativação de uma forma diferente para ver se você consegue aplicar na hora, agora, na prática. Vamos ver. Vamos ver se o professor é bom. Vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem isso. Vou pegar uma água enquanto isso.
3 slides ainda. Repeat. Mas dá para falar sobre a camiseta. Bora lá? Como que vocês estão aí? Vocês fizeram alguma abordagem? Alguém teve algum resultado? Alguém respondeu? A pessoa que eu mandei tá em mentoria. Tá em mentoria? É, tá dando aula agora. E ela te respondeu? É você. Ah, é eu? Engraçadinha. Eu falo, tô criando uns monstros. Quem percebeu que eu troquei de camiseta? Vocês nem perceberam que eu troquei de camiseta, né? Para um momento como esse, para um novo produto, para um novo lançamento, para uma aula com essa excelência, merece uma camiseta de qualidade, ó. Sabe que marca que eu estou usando? Minimal Club. Agora eu sou patrocinado pela Minimal Club. E caso você queira presentear o seu esposo ou o seu amigo, namorado, e o homem que está aí assim mesmo, eu tenho cupom para você com um descontaço agora para Black, viu? Boa? Chega, né? Aqui eu tá gravando, eu preciso gravar um vídeo para eles. Mas é verdade, né? Mas é verdade. O que é? É para pedir para eles falarem que vai comprar? Não. O Will forgado, eu já quer. Mas é verdade, eu tenho um cupom para quem quiser comprar camisetas, viu? As camisetas são muito boas, eu estou gostando. Para mim foi uma honra. Thiago Brunet, o dono da V4 e vários outros grandes players usam essa camiseta e eles escolheram a gente para também fazer parte aí desse momento da Black. Algumas coisas legais estão acontecendo, a gente tem crescido, graças a Deus. Mas alguém fez e alguém respondeu? Kleber quer falar, Kleber? Só abrir o microfone. Ou não? Você está falando da cor da camiseta, né? Da cor. Estava com a vermelha, agora está com a preta, mas ela tem estampa ou não? Não, básica, lisa. Básica, lisa? Ah, beleza. Eu só gosto de camiseta básica. Tá certo. Porque o básico serve em qualquer ocasião, viu, gente? No básico você não erra. Às vezes a gente, né? A mulher fica legal, bastante florido, bastante tal, mas para o homem. Alguém gostaria de compartilhar a sua experiência? Não? Posso dar sequência? Bora lá? Tem gente que fala com 100 pessoas e vende uma. E tem gente que fala com 10 e vende 10. De forma assertiva. O meu fechamento é muito alto quando eu consigo estar no corpo a corpo com a pessoa. Numa vídeo ou presencial. Pelo WhatsApp e por telefone é um pouco mais... baixa um pouco a quantidade de média de fechamento. Mas quando você aprende a fazer esse circuito que eu expliquei para vocês, depois eu posso liberar esses slides para vocês, se vocês quiserem, tá? Vocês vão subir muito o nível de conversão de vocês. Muito. Pode ter certeza. E hoje você aprendeu como virar esse jogo. Quer dominar isso de vez? Eu tenho uma proposta para agora, 8 semanas. Na verdade, não são 8 semanas, são 8 encontros. Então, eu vou fazer um intensivão aí de 2 por semana, 3 por semana. E eu tenho 18 pessoas na sala e 70 lá no grupo. Eu só vou abrir para 10 pessoas. Não vou abrir para todas as 70. E depois eu vou jogar lá no grupo também essa oportunidade, caso eu não feche ela aqui. Eu vou abrir para estar comigo aí no código da conexão por 8 encontros. Até dezembro a gente vai acabar todos esses encontros, até o dia 20. Então, vou fazer uma maratona para que a gente comece 2026 redondinho, por R$ 999.
Não é 1.000, não é 990, é 999. Vou te mandar o link, você vai dizer se você quer ou não, o Will vai estar te chamando, e a gente vai te mandar um link, e você pode parcelar em quantos você quiser, tá? Não é os 6 meses, não é aquele pegadão lá, são 8 encontros. O que eu vou fazer nesses 8 encontros? Eu vou trabalhar o destrave inicial. Eu vou trabalhar as 8 semanas que eu trabalho do código da conexão. Então, eu vou te ensinar como se conectar, eu vou te ensinar como você postar, eu vou te ensinar como você prospectar e como você fechar clientes, tá? Então, é um básico para que a gente possa iniciar e depois você vai aumentando o seu case financeiro e você pode entrar para o outro, que é onde tem muito mais aulas, muito mais potencial, tá? E aqui tem os meus emojis. Quando você entender que você é um presente para o mundo, você vai se tornar um campeão. Quando você se torna um campeão, você vai decolar rumo ao seu sucesso, né? Já fui mentorado dele. A Carolina, depois ela vai, eu vou chamar ela no inbox, pode ficar tranquila. Ela está aqui ainda, está firme até o final. Conecto pessoas e eu acelero negócios. Eu quero abrir para vocês para perguntas sobre qualquer coisa. Se você quiser trabalhar, perguntar qualquer coisa para mim, eu vou te responder. Só não vou dizer se eu sou menino ou menina, porque isso é muito indiscreto. Não vou te responder, você vai ficar na dúvida. Mas do restante, qualquer coisa que você me perguntar agora, eu vou responder para você. Vou ter uns minutinhos aí para vocês, para perguntas. Pode ser sobre conteúdo ou sobre qualquer outra coisa. Só colocar a mãozinha assim e já abrir o microfone para que a gente possa conversar. Você usou a mesma estrutura para fazer o pitch agora em grupo, né? Como assim a mesma estrutura, Cris? Desculpa. A mesma estrutura da conversa no 1 a 1, das 4 etapas. Né? Na conversa do 1 a 1, eu tenho todo um material que ele eleva a minha autoridade, mas eu fiz a mesma sequência. Uhum. A estrutura, ela é a mesma, tá? Porém, aqui no outro, eu tenho mais autoridade minha. Eu tentei levantar... Quando eu faço pitch na aula, Cris, eu faço pitch para aumentar a autoridade entregando conteúdo. Quando eu faço o pitch na call de vendas, eu não tenho essa autonomia de aumentar, entregar conteúdo e mostrar que eu sei fazer na prática. Então, eu tenho que mostrar com slide, tá? Então, por exemplo, ó, rapidamente aqui, só para vocês verem que tem gente que não conhece, tá? Só para vocês entenderem, ó, essa aqui é a minha estrutura do pitch. Esse não é o produto que eu ofereci para vocês por 999, tá? Esse é o outro produto. Então, eu começo perguntando como ela é, o que a pessoa tem, o que a pessoa faz. Depois que eu tenho todas as informações da pessoa, eu vou falar sobre isso, ó. Aí eu vou mostrando os slides, vou mostrando com minha mentoria, eu vou mostrando alguma coisa sobre o evento, eu falo sobre conexão, aí eu mostro que eu já faturei, as plaquinhas estão aqui atrás, que eu aprendo, que eu sempre para aprender, né? Aí eu pergunto o que não fez a pessoa ter sucesso, aí eu falo o que o meu método entrega, aí eu trabalho os pilares do meu método, depois eu trabalho o que é para quem é a mentoria, depois eu trabalho o que eu resolvo, que no caso é posicionamento, comunicação, estratégia, constância. Aí eu trago bônus, 6 meses de encontro online, 6 meses de acompanhamento, os hot seat. Aí eu trago o custo cheio. Aí depois eu trago mais bônus, frase de impacto, frase de impacto, frase de impacto, outra frase de impacto, bônus, os emojis e quanto a pessoa paga. E qualquer coisa parcelada. Então, é diferente a estrutura, porque eu não tenho o tempo para fazer tudo isso que eu fiz agora. Tá? O ideal é essas aulas serem feitas cobradas. Faz o webinário de R$ 97,00, tá? E aí você entrega 2, 3 horas de conteúdo. Eu decidi fazer gratuito para mim testar.
Eu queria saber quantas pessoas eu consegui colocar no grupo, depois quantas pessoas do grupo viriam para a aula, tá? E eu estou falando isso tudo para vocês abertamente, gente, porque, na verdade, vocês precisam aprender a fazer isso que eu faço. A grande maioria de vocês, se não tem um produto digital, precisa ter um produto digital, ou tem um sonho de ter um produto digital. Então, por exemplo, a Carolina, ela está trabalhando para ir para o digital. Então, além dela ser uma psicóloga, ela pode ter um produto mentoria, que é o que ela está procurando. Então, eu consigo elaborar toda a mentoria, todo o pitch, toda a estrutura, e como ela vai vender isso depois. Então, eu ensino como fazer, como vender e como treinar essas pessoas. Todo o processo. Né? Então, por isso, tem um valor um pouco mais elevado, né? Não sei se eu te respondi, Cris. Respondeu. Mas eu usei a mesma coisa. 20, 20, 20. Fiz tudo isso aí. Fiz todo o processo. Você conseguiu visualizar porque você está no processo de mentoria já. Você já sabe, você já é mentora, né? Já está vendendo mentoria. Então, você já está fazendo call de vendas. Então, você conseguiu visualizar os processos. Talvez a galera, a maioria, não percebeu isso. Não conseguiu visualizar as minhas entradas para chegar no pitch. Mais alguém gostaria de perguntar ou falar alguma coisa? Estou curioso para saber quem é essa Carol Félix. Carol, de onde você é, querida? Digita no chat aí ou me fala. Ela escreveu, Marcelo, ela é de Campo Eu? Grande, ó, convidada pelo Leonardo. Só que ela Carol, não consegue abrir o vídeo nem o microfone, ela escreveu. tá aqui, ó. Agradeço a oportunidade em falar com você, Marcelo. Sou de Campo Grande, convidado pelo Leonardo Vieira. Não consigo abrir o vídeo nem o microfone. Legal. Legal. Depois eu quero saber o que você faz. Você não vai escapar de mim, não. Brincadeira. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Quer dizer? Foi bom para vocês? Eles estão muito quietinhos, gente. Eu vou encerrar, então. Tá muito quietinho. Parar a gravação.